Alô, alô, paz e luz. Vídeo 5. Vou falar sobre dimensões. Vídeo passado falei sobre Símios e Atlântida, em que esses seres, depois de se salvarem devido ao último pedaço do continente afundar, se espalharam para vários lugares, né? América do Sul, América do Norte, América Central, e lá para o Himalaia, etc. Aqueles, como é que chama? Dalai Lama, como é que chama eles? Sei lá, dessa religião devem ser descendentes da Mongólia também, descendentes dessa. Veja que embora eles tenham olhos amendoados, parecidos com os chineses e japoneses, eles são bem diferentes, né? Bom, então a gente vai falar sobre dimensões. Tá? Nos planetas. Acabar a balinha aqui, a minha garganta. Balinha de própolis. Bom, não dá para esperar, né? Tá. Quando o Criador começa a fazer um planeta, quando ele coloca suas partículazinhas aí, tem aquele caos, né? Aí começa a formação de um planeta depois de bilhões de anos, porque isso não é de um momento, não é como está na Bíblia, haja luz, haja mares, haja... Não é nada disso. Isso é um pouco de fantasia e um pouco de... que não havia na época como se expressar, né? Como é que acontecem as coisas. Hoje em dia as pessoas estão mais aptas a entender e sabem mais, os cientistas também, etc. Bom, então o Criador fez a Terra assim como fez os outros planetas. Aí a vida começou a se desenvolver aqui já pela própria natureza. Depois vieram os extraterrestres que influenciaram as vidas aqui. E aí? E aí alguns seres aqui tenham sido feitos pelos extras e outros pela própria natureza, começaram a evoluir, e esta terceira, vamos dizer, esta dimensão na época, nós estamos na terceira, porque a Terra evoluiu para a quinta e depois decresceu, né? Nós aqui na terceira, iríamos para onde? Ficaríamos zanzando por aqui, andando para um lado, para o outro, vendo os outros ir lá para o bar comer, para o restaurante, vendo os descendentes deles, as crianças, ainda crianças, indo lá para o colégio, se divertir na gangorra, no balanço, no futebol, que é uma coisa inútil, o futebol, mas tudo bem. Bom, ficaríamos zanzando, como alguns espíritos ficam aqui zanzando, aqueles que não têm um elo com o Criador. O Criador, ele é sábio, né? Ele é a inteligência máxima do universo. Ele comanda com as energias dele todo o universo. Tá? Então, ele ao fazer um planeta, seja a Terra, seja Saturno, seja Netuno, seja Urânio, seja Marte, a Lua, não, os satélites, mas a Lua não está incluída porque ela é artificial, ela foi feita pelos de Orion. Então, quando ele faz um planeta, ele sabe que a tendência do espírito primitivo que se forma após o lançamento das partículas que ele lança para se fazer a criação, as várias criações,
eles vão ter que ter uma continuidade, certo? Então, após a matéria, a gente aqui se fala morre, né, ou falece, e ficamos com o nosso corpo verdadeiro, espírito verdadeiro, ainda um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco formatado, né? Da criação anterior, do aspecto. E aí, o que ele fez? Ele fez, na própria Terra, ele fez a quarta dimensão. Aqui. Aí ele fez a quarta dimensão. E os seres, ao desencarnar, que vão para a quarta dimensão, eles têm um espaçozinho entre uma dimensão e outra. Um planeta está aqui. Então, aqui do lado de fora do planeta. Ele não está do lado de fora do planeta, mas não há como explicar, porque essas dimensões, por exemplo, eu estou aqui e aqui já pode ter a outra dimensão. E naquela outra já pode ter a quinta, ou sexta. É complicado, não dá para explicar direitinho. Mas dá para entender, mesmo que a explicação não seja, porque eu entendo. Tá? Você imagina, quando você vê um arco-íris imenso assim, que vai da Terra de um lado para o outro, você pode achar que aquilo é uma dimensão. Não se sabe se é, mas as cores... Ali tem as 7 cores da criação aqui da Terra, então não deve ser, mas às vezes eu digo, mas não será outra dimensão? Já vi 2 arco-íris juntos, um aqui, outro ali. Então, quem viu esse arco, dá para escrever, que vai, né? É um arco assim, bem... com as 7 cores, vamos fazer as 7, mas... Quem viu isso aqui? Pode ser, porque ela é tão sutil. Você repara que ela é uma energia muito sutil, né? Pode ser a outra dimensão, por que não? Que tem as mesmas cores da criação que tem aqui na terceira, quem sabe se é. Bom, então a Terra, os outros planetas têm. Então os pleiadianos explicam de uma outra maneira. Os pleiadianos dizem assim, ó, seres lá de Pleiades. É como uma cebola, você vai descascando e tem a outra dimensão. Mas eu prefiro ser mais, até cientista, né? Explicar de outra maneira, porque há um espaço entre uma dimensão e outra, todo mundo sabe que há portais. Então há uma espiral, um portal, é uma espiral, assim é o que você representa, assim que eu gosto mais. Quando você entra, ela está assim, você entra aqui, e essa espiral é em pé, então não gosto de... Se você olhar assim, é isso que está aqui, por aqui, ó. Eu gosto mais de representar assim, porque é quando aqueles que já têm o dom, mesmo assim, entrar na dimensão. Como os meus vídeos foram todos por água abaixo, vou recordar aqui uma coisa, uma experiência que eu passei. E era um portal. Eu na ocasião fiquei assim, mas o que é isso que eu estou vendo? E não uma janela igual a essa no quarto onde eu vi. E eu estava aqui, dorme, não dorme, o sono não vem. E eu estou olhando para a claridade da janela que estava até com cortina. Uma cortina até mais grossa que essa, diferente. Bom, estou lá. Daqui a pouco, deixa eu ver se eu consigo explicar. Faz quando você tem algo aqui e ele faz assim, ó. Se contrai, assim, ó, assim. Foi isso que eu vi. Se contrai. Era como se alguém estivesse indo lá para fora. Ele não estava contraindo para dentro do quarto, ele estava contraindo para fora. Deveria ter algum espírito ali. Todos que estão fora da Terra são espíritos. Nós dizemos espíritos, porque está sem o corpo. Extraterrestre também. Todos que estão fora da Terra são extraterrestres. Então, algum ser de outro lugar estava ali e quis ir para a dimensão dele. Quer dizer, esse ser que estava ali, que eu não vi, não senti,
Eu estava gostando muito até para dormir. Veio fazer alguma coisa, não sei. Ou veio me abduzir, não sei. Eu não sei. Então, ele não era da Terra, era de outra dimensão, eu vi. E por 2 vezes, quando eu ainda olhava muito para a Lua, sabendo já que a Lua era artificial, mas eu ia lá para o quintal, era verão, aí ficava sentadinha, coisa que eu não faço mais agora, mas aí ficava olhando porque o pedaço que se vê do céu do meu quintal, dá para ver a Lua, que ela vai, né? Vai indo embora, a Terra está girando, ela vai indo embora, mas dá para ver ainda durante algum tempo. E eu comecei a observar que eu estava achando algumas nuvenzinhas que estavam ao redor, eu estava achando muito amarela, eu fiquei olhando, não sei, parece que a Lua está diferente. Isso que eu vi aqui no quarto, eu vi na Lua 2 vezes. Então ali, certamente, se abriu um portal. Porque o portal tem seu segredo para entrar num planeta, mas o portal também se abre pela própria natureza. De repente acontece alguma coisa e ele se abre, né? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Até anotar aqui. A esquecidinha vai anotar aqui, portal, que é para eu não esquecer. Mas tem que ser assim. Bom. Então, uns chamam densidades, outros chamam dimensões, e deve ter outras denominações, né? Pode dizer o espaço, vai para o outro planeta, etc. Então, o Criador, pensando nisso, né, que ele é a inteligência máxima do universo, ninguém tem a inteligência dele, então automaticamente, o que os seres iam ficar fazendo aqui? Iam zanzar por aí, obsidiar outras pessoas, os obsessores, né, que ficam em cima da pessoa, às vezes nem é para mal, mas fica em cima, enchendo o saco, a pessoa se sente até mal, né? Então, ele fez outra dimensão, fez a 4ª dimensão. E ele observou que seres que gostam de ajudar os outros, ou seja, tem um amor empático, tem um amor incondicional. Outros seres têm amor, mas para o seu próprio benefício, ou para benefício à sua própria raça, desprezando as outras, aniquilando as outras. Então ele também dividiu essa aqui em subdivisões. A parte negativa e a parte positiva, que é o amor ao próximo, o amor a toda a humanidade, a toda a criação do Pai, Mãe, Criador primordial. Então aí as pessoas que evoluem saem daqui e vão. Aí um belo dia foi preciso fazer os hospitais espirituais, foi preciso fazer as escolas espirituais, e isso parece que foi feito pelos próprios espíritos, não por ele. Ele fez outra dimensão para habitar, mas essa parte de escolas espirituais e hospitais, parece que foram os próprios seres que começaram a habitar a 4ª dimensão. Mas ele é sábio e viu que na 4ª dimensão poderiam evoluir, porque já é uma dimensão referente ao amor, então já fez a 5ª dimensão. Aí fez outra. Da 5ª dimensão, as pessoas já são mais... Já não vai ter... Não vai ficar assim, naquela gangorra. Tem hora que você está totalmente pro bem, tem hora que você já vai para o lado do mal porque ficou com mágoa, ficou com raiva, ficou com não sei o quê, com ódio, é invejoso, já não há muito esse problema. E aí de 5ª você já pode passar para a 6ª. E assim foi se fazendo as diversas dimensões, porque há necessidade, porque o Pai, Mãe, Criador não para de criar,
E há necessidade de ter muitos e muitos lugares para se habitar. E como Jesus Cristo disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele podia ter dito, há muitas moradas na casa do nosso Pai, né? Seria mais fácil hoje a pessoa entender, quando a gente fala sobre essas coisas, entender que não era só Jesus Filho do Criador, que somos todos nós, né? Mas, ou falou, foi desvirtuado. Vocês sabem, alguns de vocês já sabem que a Bíblia foi desvirtuada, que a Bíblia tem partes verdadeiras e partes inventadas, né? Inventadas conforme os seres que nos manipulam, que há anos e anos quiseram que fosse assim, já fazendo parte dos planos atuais, mas já prepararam anos e anos atrás. Muito bem. E as dimensões é só aqui? Não. Dimensões tem em todos os planetas. Marte, planeta... Existe o planeta Mercúrio, não existe Mercúrio? O Urânio, Saturno, Pleiades não é um planeta, são estrelas. Arctúrios, que é o planeta, Aldebaran. Não fiquei muito... Aldebaran não é... Aldebaran, já entenderam, né? Consigo me lembrar, oh meu Deus. Bem, senhores, todos os planetas têm várias dimensões. Se o planeta é primitivo, no início não tem nada, né? Só tem aquele planeta. Depois vai fazendo a... E quem é que trabalha para o Criador para fazer as galáxias? Para fazer para comandar. Falar mais sobre só o planeta, né? Quem é que trabalha para o Criador para comandar o planeta? Aqui na nossa galáxia. Quem? É o Sol, que é o Logos. O Criador é o Logos também, lógico. Então, o Solzinho, botar ele bem bonitinho aqui, ó, alegre, ele cria, gosta de criar. Então, ele é alimentado, o Sol aqui é alimentado pelo Sol galáctico. Sol galáctico pelo outro e o outro pelo Criador. São alimentados por eles e ele devolve a energia, está com excesso, então ele devolve a energia, vai para ele. Então, quem é que ajudou a criação aqui do planeta Terra? O Sol. E também ajudou na criação de todos eles que estão na galáxia. Não é só a Terra, né? Outros planetas também. E então, ele pensou, ele sabe que ele é um criador, então ele pensou, bom, vou fazer outros logos. 3, 4, 5, 6, 7. Que eu chamo de loguinhos, e eles chamam de sub-sublogos. Ele é sublogos, ele é sub-sublogos. E nós somos sub-sublogos, 4. Então ele fez esses 7, que são 7 cores, porque cada logos tem uma cor. Deve ser a cor do arco-íris, eu suponho, né? Bom, estes logos, eles são vida. Ele é vida, ele fez vidas. Vidas em luz, tá? Com as partículas que ele projeta. Porque isso tudo está unido, a mente dele, é tudo unido. Mas aqui houve essas divisões agora. Então ele disse, esse aqui vai ser o do conhecimento, esse da lei, esse vai projetar o amor, a justiça. Bem, os 3 não lembro, eu sou assim, é a memória, não lembro. Mas então, eu teria que estar lendo, aí eu pego o livro, aí digo, ó, como está aqui o canalizador, né, que aí vem o YouTube, bota uns anúnciozinhos, porque o cara lá da editora talvez tenha reclamado, direitos autorais. E foi depois que eu comecei a colocar meus vídeos no Facebook, foi alguém
algum FDP do Facebook que talvez tenha reclamado lá para o YouTube. Sabe? Seu FDP. Por quê? Porque você não tem a inteligência suficiente para reconhecer que este trabalho, que é gratuito, é para ajudar a humanidade, tá? Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai lá para uma boa, você vai prestar contas. Você vai prestar contas que meu canal, segundo pessoas disseram, que era muito bom. Muito bom. Então, agora outras pessoas que poderiam ter pego esses conhecimentos não vão mais pegar, porque é esse problema, né? Bom, então, o Logos aqui da Terra fez os loguinhos. Então começa a criação, devido às centelhas também, que ele falei, é o mesmo processo que eu já expliquei no outro vídeo, acontece com o Sol aqui, né? Ele fez isso primeiro e aqui acontece a mesma coisa com ele, aqui com ele. Então ele projeta a partícula, etc. Bom, então o que é que acontece? Quando está em primeiro plano, primeira densidade, cada um de nós é irradiado por uma fonte dessas, desses loguinhos. E por que existe, por que nós temos a vida eterna? Por que nosso espírito tem a vida eterna mesmo depois que a gente morra? Por quê? O Logos que nos irradiou, quando a gente está pequititinho, feito uma célula pequititinha lá na primeira dimensão, ele vai nos irradiar para sempre. Então ele irradia a gente para sempre. Você troca de corpo, você troca de profissão, mas você vai ser sempre o mesmo no teu interior, porque você foi irradiado por essa entidade aqui. Você pode chamar loguinhos, sublogos, ou entidade, ou seres de luz, como quiser. Né? Muita gente não gostou de uma coisa que eu digo, e muita gente não acredita. Esses 7 logos, eles são representados na Umbanda cristã, que não é candomblé, gente, não é confere, é Umbanda cristã, onde tem os caboclos, os pretos velhos, etc., os indianos, os trabalhadores de rua, que é necessário para tirar os obsessores, os macumbos. Então, eles têm a denominação de orixás. Se alguém não gostar, não concordar, é só não frequentar o meu canal, não é isso? Agora eu estou sendo durona, já que fizeram uma coisa comigo, eu estou sendo durona porque eu tenho certeza que foi alguém que fez isso aí, nem foi propriamente o YouTube, é alguém que, né? Orixás, ou sublogos, ou entidades, ou loguinhos, como eu gosto mais de chamar, gosto de chamar loguinhos, ou as 7 luzes, são 7. Então, eles, só que na Umbanda eles representam como fosse uma figura humana, hein? Não é verdade. Pode ser que eles tenham esse dom até de aparecer, mas eles são um foco de luz. E por que eu digo que são um foco de luz? Qual o fundamento disso? Porque os seres da Atlântida, quando estavam lá, eles viam isso perto aqui do espaço, eles viam os focos de luz. Com o tempo, foram regredindo, eles se adiantaram e depois regrediram, e aí não viam mais, e nós hoje não vemos. Por que nós não vemos? Porque nós só temos 2 fitas de DNA, as outras estão bloqueadas, então não podemos ver. E como é que a gente atinge as dimensões? Só há um caminho,
Deus é amor, Ele cria por amor. Nós só podemos ir para a quarta dimensão se desenvolvermos um percentual de amor. Tá? Depois, quando atingimos a quarta dimensão, para irmos para a quinta, temos que atingir um percentual maior de amor. Aqui. Quando atingimos a sexta, está quase lá, né? Já está totalmente, já atingiu o amor incondicional. E aí? Ao mesmo tempo que você desenvolve o amor incondicional nestas dimensões, você vai escalando, né? É como uma escada. Uma escada, você começa aqui, veja só como é a criação. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, que é a dimensão da consciência. Subimos um degrau, depois aqui não depende de nós. Aqui depende da criação que está sendo feita, mas na terceira dimensão depende de nós, porque é a dimensão da consciência, que nós começamos a ter consciência que nós existimos, que nós pensamos, que nós estamos vendo tudo, a criação. Aí você desenvolve o amor, e aí você sobe para a quarta, mais um degrau, da quarta vai para mais um degrau, vai sendo assim. Ninguém vai da terceira para a sexta para a sétima. É tudo gradativamente. É como ir para o primário, secundário, faculdade, né? O mestrado, etc. E aí não tem mais, né? Depois do mestrado tem alguma coisa a mais? Não sei. Tem aperfeiçoamento. Então é assim que acontece a nossa evolução, e o caminho é só esse. Você pode dizer assim: pô, mas eu sou boa, eu não faço mal a ninguém. Aqui em casa diziam muito isso. Minha irmã, que já faleceu, dizia muito isso. Eu não faço mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém. No entanto, semana passada, alguém humilhou alguém por palavras. E aquela pessoa se sentiu tão humilhada, foi para casa, ficou tão triste. Em vez de ajudar aquela pessoa, então humilhou mais. Não tem amor nela. Quem tem amor não humilha as pessoas. Quem tem amor não destrói as coisas. Quem tem amor ajuda o outro. Certo? O amor incondicional, o amor por toda a humanidade. Quem tem amor defende, às vezes, uma pessoa. Que às vezes a pessoa nem merece ser defendida, mas ele vai, tem amor, né? E no trabalho, pessoas trabalham geralmente porque precisa. Mas é diferente daquela pessoa que trabalha por amor à profissão. Quando uma pessoa trabalha com amor à profissão, ela vai fazer a coisa muito mais bem feita. Um exemplo de pedreiro. Você nota a diferença de trabalho de um pedreiro para outro. Porque aquele gosta da profissão e ele quer ser perfeito. E o outro deu um prejuízo ao dono da obra, que fora de série, porque vai por aí, faz aí de qualquer maneira. Depois tem o problema. Médico é a mesma coisa. Tem médico que vai se formar porque ele vê que vai ter chance de colocar o seu consultório. E aí, tem outros médicos que nem têm nome, nem tem nada, são ótimos médicos, porque eles têm amor. Têm amor pela profissão. Eu conheci um médico que era alopata e homeopata.
Ele fazia o seguinte, quando ele achava que tinha que receitar alopatia, ele receitava. Quando achava que podia homeopatia, receitava. Eu creio que ele tinha amor pela profissão. Ele era espírita, devia ter, né? Então ele... Bom, nem todo espírita também. Estou falando errado, errei. Agora que eu lembrei. Mas eu acho que ele tinha amor à profissão. E ele era uma pessoa que cobrava pouco e devido à situação que foi ficando, a situação do país financeiramente, ele foi perdendo alguns clientes, ele não podia mais ter uma atendente lá, era só ele, depois ele ficou com muita idade e depois acabou saindo, não sei mais dele, talvez já tenha até falecido, porque já tinha idade. E um dia ele perguntou para mim, porque houve uma época que eu tinha muita dificuldade, né, financeira, eu tive que trabalhar e por acaso estava sempre trocando de lugar, porque quem trabalha na rua é escorraçado toda hora. Ei, não pode ficar aí não, não. E aí eu fiquei perto até onde era o consultório dele, que era no segundo andar. E ele, como me viu, ia trabalhar, mas depois eu parei de trabalhar porque comecei assim a melhorar, né, a vida, devagar. Ele me perguntou, você tem dinheiro para comprar o remédio? Qual é o médico que vai te perguntar isso? E eu disse, não, eu tenho, não. Mas tem gente que explora, mesmo não precisando. Ah, quero sim, né? Tem gente que explora. Eu digo, não preciso, não. E algumas vezes até ele nem me cobrou. Então, esse tinha amor à profissão, não só amor à profissão, como amor à humanidade, pela pergunta que ele me fez, certo? Então, ele deve ir para um bom lugar, talvez lá para uma escola espiritual, sabe por quê? Porque ele tem que aprender a atender as pessoas que vão chegar lá. Naturalmente, como ele era um médico dedicado, talvez ele queira, né, trabalhar como médico lá, mas aí ele vai ter que reaprender, porque na quarta dimensão ele vai trabalhar com luzes, né? Vai trabalhar como os médios nos centros espíritas trabalham com luzes, só que não vem. Quando nós colocamos as mãos assim, nós estamos transmitindo luz pelo guia que está aqui do lado da gente, ou aqueles que incorporam, que o guia incorpora, né? Mas geralmente o médium não sabe, mas é tão perigoso que quando ele entra, porque o negócio sai, por isso que ele não lembra de nada. O médium não lembra do que falou para a pessoa que vai se consultar, não lembra depois. Porque o espírito dele é como se esse guia tomasse o corpo, né? Mas para bem, né? Para fazer bem às pessoas. Mas trabalha com luz. É com luz. Luz é vida, é energia. Essas luzes, elas têm consciência. Elas vêm de lá, do Criador. Tá? Então é assim. Então é assim que acontece a evolução. Dimensões existem para a nossa evolução. Tá? Não é para enfeite, não. Não é só para abrigar os seres. Tem a função de abrigar e evoluir. Certo? Muitos vão querer voltar para a terceira, outros serão obrigados a voltar e outros não vão querer voltar como eu. Se me for permitido escolher, eu não quero voltar daqui. Nem para essa terceira, nem para a terceira nenhuma, de nenhum planeta. Enchi. Muita maldade, muita crueldade. Não dá. E o trabalho que a gente faz de luz numa população dessa terceira dimensão, que é imensa, às vezes só 1% que vai conseguir. É triste, né? É triste. Porque isso depende da própria pessoa. As pessoas ficam reclamando, e Deus não faz nada para a gente, Deus não faz nada para impedir. Ele está lá observando quem é que vai para outra dimensão, quem é que vai, quem é que está fazendo algo pela humanidade, quem vai.
Por exemplo, Tesla foi um ser que fez algo pela humanidade, só que os outros se apossaram do que ele fez e retiraram o que ele tinha feito, que uma pessoa tinha uns vídeos e mostrava a energia livre, que naquela época tinha um postes e não tinha fios, quer dizer, dali ia a energia livre, né? Mas isso tudo ficou debaixo dos panos, não quiseram que ninguém soubesse. E os vídeos deles foi retirado também, né? Pelo YouTube, pelas coisas lá que ele falava, as verdades, e ele agora, acho que ele não tem nem colocado mais, né, no vídeo. E tentou de novo, um novo canal, e não deu. Então, senhores, saber das coisas é muito bom para a gente entender o que está acontecendo. Mas o principal disso tudo nem é aquelas coisas que eu cheguei a colocar no meu canal, falar naqueles tempos que seres canalizaram, ou o início da criação, porque a gente gosta de saber, lógico, gosta de saber, mas o principal é isso, é saber e agir para conseguir evoluir no amor incondicional, para atingir a próxima dimensão. Tem aí um monte de gente pensando que vai daqui e vai direto. Você só vai direto se você tiver conseguido evoluir no teu amor. Se você está aqui em missão e você tem um amor desenvolvido, mas não conseguiu, né, agir, não conseguiu, mas você tem noção que tem um amor dentro de você, mas não consegue. Não consegue levar isso para as pessoas, não consegue evoluir ninguém, e você fica triste, você fica... Aí eu acredito até que vá direto lá para o planeta, os que estão em missão, que vieram diretos. Não os que estão aqui há milhares de anos, que são também de outros planetas, mas os que vieram há pouco tempo para a missão. Tem aí crianças que já vieram com missão, já vieram tão preparados, começam a dar informações para as pessoas, né? E tem aí umas crianças também evoluídas na música, né? Voltando a tocar aquelas músicas que fazem bem, música clássica, que a maioria não gosta, mas que desconhece, que faz muito bem, que coloca as nossas vibrações no lugar, as nossas células, nossos chakras, etc. Bom, eu acho que já está tendo... sim, já ia terminar e veio na mente, quer dizer, quando a coisa vem assim, alguém está aqui me... né? Certo. Interessante. Bom, essa nossa dimensão é bonita, né? Tem árvores, tem cachoeiras, é linda, a Terra é linda ali. Aí a quarta dimensão. A quarta dimensão, lá pode os seres aprendem a plasmar. Então eles podem fazer casa, podem fazer planta. E as outras dimensões? Eu já vi aí uma canalização, o Espírito dizia que existe flores douradas, árvores douradas. Lógico, isso é em alguma dimensão evoluída, que já essa cor, ou essa cor não, essa energia é predominante lá que tem essas coisas. Então, vocês podem até imaginar que sétima, oitava, nona, décima, pode ser até uma ideia, podem ter uma ideia como se fosse uma fantasia, como se fosse um artista plástico pintando uma árvore dourada. Essas árvores de Natal, com luzinhas, e isso e aquilo, isso tudo são lembranças, isso tudo são... Porque o que está em cima está embaixo. O Criador não coloca as partículas. O homem, quando tem relação com uma mulher, ele não coloca lá
que até é parecido quando sai o rabinho, né? Um negócio assim mais ou menos, né? Que quando sai o rabinho, ele é parecido até com uma centelha. Depois de fazer isso, quando ele chega lá dentro e encontra o óvulo da mulher, ele entra e se transforma nisso, ó, em redondo, porque a criação é redonda, a criação é tudo em círculos. Quando a semente do homem não consegue fazer isso no óvulo da mulher, a mulher não engravida. Viu? Ela não engravida. Bom, senhores, então vou terminar. Este foi o 4º vídeo. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.